Olá, pais e alunos da Escola Colmeia. Espero que todos estejam com saúde, bem em suas casas, porque estamos vivendo um momento ainda de muitas incertezas e isso gera muita angústia e frustração. Mas eu sei que com muita resiliência, muita paciência, vamos conseguir ultrapassar essa fase tão complicada que estamos vivenciando neste momento. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, o segundo, é para que a gente, justamente por causa do distanciamento, possamos nos comunicar melhor. É preciso que eu esteja fazendo o alinhamento de tudo que a gente já vem fazendo nesse período. Então, nós começamos interrompendo o recesso e fazendo e encaminhando as atividades para vocês. E o início dessas atividades, o encaminhamento dessas atividades foi feito considerando as aulas do dia, né? Porque como tem que considerar como dia letivo, a gente considerou as aulas do dia. Então, se o aluno tinha 5 aulas de disciplinas diferentes, nós encaminhamos 5 atividades diferentes. E assim, nós fizemos isso com a quinta e com a sexta. Mas nós tivemos uma enxurrada, né? Centenas, mais de 400 mensagens, para vocês terem uma ideia, só reclamando dessa quantidade de tarefas, que o envio diário dessa quantidade de tarefas seria muito difícil de poder ser cumprido, porque nós temos uma internet ruim, porque os pais estão em home office, enfim. É difícil administrar, porque tanto vocês quanto a gente estamos nos adaptando a essas novas ferramentas, a essa nova metodologia de ensinar e de aprender. E o que nós fizemos então? Estendemos o prazo das atividades que foram encaminhadas naqueles 2 dias até o final da semana seguinte. E começamos às quintas-feiras a enviar as atividades, então, como sendo o início de uma semana. Então, por exemplo, hoje nós estamos iniciando a semana 3. A partir daí, nós fizemos um novo ajuste. As turmas da educação infantil, do 1º ao 5º ano, estão sendo enviadas uma vez por semana, porque eles têm um quantitativo de tarefas bem menor. Já o 6º ao 9º ano e o médio, nós dividimos por dia. Então, pegamos as disciplinas, como foi encaminhado para vocês, e agrupamos uma quantidade de disciplinas por dia para poder os alunos receberem somente daquelas disciplinas. As disciplinas que têm um quantitativo maior de aulas, como é o caso de matemática, língua portuguesa no fundamental, física, química, biologia no ensino médio, nós dividimos 2 vezes, para não ficar muita coisa. E assim a gente tem feito. Também acrescentamos as tutorias, né, para poder os alunos tirarem as dúvidas. Utilizamos o aplicativo Zoom, que eu vou daqui a pouco falar nele, para poder a gente poder ter contato com os alunos, eles tirarem dúvidas nas tarefas. Então foi esse o primeiro momento que nós tivemos de atividades. Claro que a gente vai avaliando, né, vem avaliando tudo que vem acontecendo. As mensagens que vocês têm enviado no Clipe Escola, na agenda, elas têm sido extremamente valiosas para que a gente possa fazer ajustes, principalmente daqueles pais que especificam em detalhes como nós devemos trabalhar. Olha, estou com dificuldade no alinhamento disso, estou com dificuldade na resposta disso, então fica mais fácil. O que é dificuldade de professor, a gente encaminha diretamente para ele, e o que é da metodologia em si, na coordenação, justamente com a Lidiana, estamos analisando. Então, claro que nesse período surgiram várias outras solicitações, e eu gostaria de apresentar para vocês algumas mudanças que nós vamos fazer, né? Fizemos e vamos fazer em virtude do que vocês apresentaram durante esse período na agenda digital para a gente. Então, a primeira é em relação às trilhas. As trilhas no Positivo On, depois que elas são encaminhadas, depois que elas são fechadas, não tem como reabrir. Mas alguns pais tiveram muitos problemas, porque estavam começando, tudo era novo, não sabiam como fazer. E também porque, coincidentemente, no dia que resolveram fazer, a internet ficou oscilando muito e não conseguiram enviar. Então, como nós vamos proceder em relação às trilhas que já foram encaminhadas? Nós vamos, como elas foram fechadas, os professores receberam e após o recebimento, eles conferindo tudo lá, semana que vem nós vamos reabri-las de novo para somente aqueles alunos que não fizeram poderem refazê-las e assim não ficarem prejudicados. Então, a gente vai dar o prazo de uma semana para poder fazerem isso. Segunda-feira, a gente vai estar fazendo a reabertura dessas trilhas. Então, a gente pede que aguarde até segunda-feira. E em relação às trilhas novas, nós vamos dar um prazo maior para justamente os pais poderem se organizar em relação a esse reenvio. Tem um prazo mais estendido, no caso da internet oscilar, ou no dia que agendou para fazer isso, ter problemas, pode agendar o dia seguinte para poder fazer novamente essa trilha e poder encaminhar sem grandes problemas.
Lembrando que não pode, se vocês fizerem e tiverem dificuldades, não enviem, porque se vocês salvarem e enviarem, não tem mais como reabrir, né? Então vai ficar acertado assim. Em relação à agenda de tarefas, muitos pais, houve reclamação também em relação ao envio pelo Positivo ON, como a sobrecarga de acessos foi muito grande, porque foram escolas do Brasil inteiro acessando a plataforma, então ficou muito lento. Nós criamos os e-mails e enviamos para vocês. E alguns pais estão enviando as imagens separadas, né? Dá muito trabalho, dá trabalho para a gente também. Porque a gente criou o e-mail, porque o envio das tarefas é a forma que nós temos para poder estabelecer a frequência do aluno. E também agora nós vamos começar uma nova etapa desse trabalho, que é fazer as correções para poder fazer as revisões em cima das dificuldades dos alunos. Se vocês enviam as imagens soltas, a gente não tem como organizar isso. Então, por isso que a gente fez aquele encaminhamento para vocês. Coloca lá os dados do aluno na página, coloca as fotos, as imagens, vai ter sim que salvar uma por uma, para poder vocês fazer esse encaminhamento e a partir daí os professores receberem, porque isso está contando com uma frequência, uma chamada, tá por dia lá a relação de todos os alunos. Essa documentação, inclusive, vai ser toda reapresentada no Conselho Estadual de Educação, porque a gente tem que provar o que fez e como fez, né? Está na resolução estabelecida por eles. E aqui eu aproveito para fazer um pedido das professoras do 1º ao 5º ano. Algumas famílias estão encaminhando as atividades dos professores, de todos os professores, para um único só. Então, os professores de inglês, os professores de filosofia, as atividades de filosofia, de inglês, de artes, estão sendo enviadas todas essa professora da turma, e não é. Cada professor recebe a sua, porque cada professor tem uma frequência separada. É um diário de classe separado. Então, a gente pede encarecidamente que vocês façam, encaminhem para o e-mail. Por isso, nós tivemos o trabalho de fazer e-mail de professor por professor. Se você perdeu essa lista, é só pedir para a gente que a gente reencaminha para vocês, ok? Não esqueçam também uma forma que vocês têm de facilitar o trabalho, porque tem pai que está fazendo o cabeçalho no próprio livro. A gente sugere que faça, pode ser na mão mesmo, pega um pedacinho de papel, escreve lá o cabeçalho e só coloca assim em cima do papel e tira foto, porque não perde, vai servir para esse tempo todo que vocês terão que encaminhar essas atividades. Então, cria um papelzinho por disciplina, de cabeçalho por disciplina, e na hora de tirar foto para poder fazer encaminhamento, vocês pegam e colocam logo acima e fica registrado. Em relação à metodologia de ensino, né? Alguns pais estão reclamando, preocupados, não é reclamando, estão preocupados, e essa preocupação dos pais é também uma preocupação nossa em relação à qualidade. Como é que nós vamos saber se isso está dando certo ou não, né? Até porque, pelo que a gente tem conhecimento, esse prazo vai se estender, então não é uma coisa que vai acabar a semana que vem. A gente também tem estando à frente desse processo, o gestor da escola tem essa preocupação de como nós vamos garantir isso. Então, como nós vamos estamos fazendo as primeiras correções das atividades enviadas, nós vamos analisar por essas respostas como é que esse encaminhamento está sendo feito. Essa é uma forma. A outra é pelo encaminhamento que vocês mesmos fazem para a gente por meio do clipe. Então, isso é muito importante vocês relatarem, descreverem qual é essa dificuldade, porque ajuda a gente a fazer as mudanças também aqui no que é necessário, né? Uma coisa que os pais têm pedido muito para a gente é para ver mais interação entre os professores e os alunos. Então, a gente também já está pensando uma forma de como nós vamos fazer isso, para poder garantir, obviamente, uma aula de qualidade. Porque algumas sugestões que vêm para nós, os pais pedem assim, eu queria que o meu filho tivesse, a aula fosse online, como se fosse a aula da escola, de 7h30 ao meio-dia, ou de 7h10 às 12h30. E não funciona assim, porque uma aula de 50 minutos, ela não é 50 minutos de explicação. O professor, ele entra na sala, ele acalma a turma, ele faz a chamada, só aí já são uns 10 minutos. Ele introduz o assunto, encaminha esse assunto, explica, o que leva o quê? 15, 20 minutos. Depois ele encaminha as atividades, ele vai passar nas carteiras para corrigir, ou vai fazer a correção no quadro. Então, em EAD,
O que é sugerido, inclusive, em termos de tempo de encaminhamento de uma aula, é de no máximo 10 minutos, né? 10, 15 minutos. Ninguém pede mais que isso, porque não se aguenta ficar mais tempo, né? As crianças são muito inquietas, elas são desatentas, até os maiores também, os adolescentes também. Ninguém aguenta ficar esse tempo todo e, metodologicamente, isso não é recomendado nem numa aula presencial. Você ficar 50 minutos explicando. Chega uma hora que a cabeça vai para outro lugar, o pensamento vai para outro lugar e ele não consegue reter. Então, essa sequência que nós mantivemos, ela vai permanecer porque é o que é indicado metodologicamente, cientificamente, né, falando, para que a aula tenha uma boa produção. O que a gente vai tentar fazer mais adiante, nas solicitações de vocês, é fazer esse processo de interação. Mas essa semana ainda, que vem, que é a semana 3, a gente ainda vai fazer uso, sim, das aulas do SPE, a gente ainda vai encaminhar, sim, algumas aulas tiradas do próprio YouTube, porque tem aulas muito boas lá, que estejam relacionadas, obviamente, ao assunto, para poder, em seguida, a gente adotar aulas específicas, né, dos nossos professores, gravadas especificamente por eles. Então, a gente pede para, por favor, aguentarem só mais uma semana, porque prevendo a extensão desse prazo de suspensão das aulas por mais tempo, isso vai ser até realmente uma necessidade, ok? Outro ponto em relação a isso é em relação a outras dificuldades que vocês estão colocando, de como se organizar. A gente tem visto que os pais têm encontrado, algumas famílias, principalmente os pais dos pequenos, e têm encontrado grandes dificuldades em como se organizar em casa. Então, a nossa psicopedagoga, Ana Carolina, ela elaborou um roteiro de orientações de como vocês podem fazer isso. E hoje à tarde, junto com a agenda de tarefas, eu estarei encaminhando para vocês esse roteiro, né? Outra coisa que eu pretendo fazer também, a partir de semana que vem, tem pais que estão tendo, assim, casos de sucesso mesmo. Pegar esses cases de sucesso, de pais que estão conseguindo fazer a organização, que os alunos estão tendo um bom retorno, estão tendo bons resultados na forma de aprender, e ouvir esses depoimentos, passar para vocês, pegar pequenos vídeos e ouvi-los para poder vocês verem como é que outros estão fazendo, por que isso está dando certo, como é que está dando certo. Acho que é uma boa forma, acho que o que é bom ele deve ser sim copiado, porque é para o bem da gente. Eu acho que nesse momento é uma palavra que eu tenho usado muito, acho que não só eu, acho que no Brasil inteiro, vamos ficar juntos, união, porque a escola tem que caminhar juntamente com a família nesse momento. Nós não podemos de jeito nenhum ficar tendo atitudes reativas, porque ninguém vai ganhar com isso. Assim como vocês têm incertezas, nós também temos, né? Será que o que nós estamos fazendo vai dar certo? Será que, se não der certo, o que a gente tem que mudar? E é por meio dessa devolutiva de vocês, por meio do feedback de vocês, descrevendo essas dificuldades, que nós temos condições de fazer os ajustes e melhorar essa forma de ofertar esse ensino à distância, que não é nem ensino à distância na realidade, é uma educação remota emergencial, né? O ensino à distância, ele tem uma estrutura muito diferenciada disso que a gente vem fazendo, né? Nós também gostaríamos de falar do Zoom. O Zoom, nós tivemos segunda-feira aquele aviso de que o Zoom, ele foi, na verdade foi a Anvisa, né? A Anvisa teve um problema de invasão e bloqueou internamente o uso do Zoom. E a notícia se espalhou e todo mundo achou que era no Brasil inteiro. Então, o que nós fizemos? Nós estamos atrás de outro aplicativo para poder usar para fazer as tutorias. E os aplicativos que existem, o Google Meet, por exemplo, que era o mais recomendado, que o Hangout foi o primeiro que nós testamos e não deu certo. Mas no Google Meet, existe o outro Hangout, né, que é o Meet. Nós verificamos que vai dar muito mais trabalho, né? A logística, a operacionalização do uso dele é um pouco mais complicada. Alunos têm que ter e-mail, então para os maiores não seria problema, mas para os pequenos ia dar muito mais trabalho para vocês. E a nossa equipe de TI, um deles é especialista nessa questão de segurança de internet, trabalha inclusive na justiça, ele encontrou formas de como a gente pode assegurar a não invasão de pessoas não convidadas nas tutorias. Então, nós fizemos ontem uma nova reunião de realinhamento, uma nova videoconferência com a equipe para dar o passo a passo de como os professores devem proceder para evitar novas invasões. Por exemplo, vai ter uma sala de espera, só vai entrar um por vez, a gente não vai abrir para todos, o aluno vai ter que se identificar. Então, hoje também nós estamos encaminhando, junto com o roteiro de orientações de como é que vocês podem se organizar em casa nas atividades dos alunos, também esse roteiro, essas normas de segurança para uso do Zoom.
Se mesmo assim o pai não se sentir seguro, tem os e-mails. Vocês podem continuar a enviar por e-mail ou no próprio clipe também. O e-mail é porque você vai falar direto com o professor. Então você pode encaminhar para o professor dificuldades. Professor, tarefa tal, na questão tal, não estou conseguindo fazer isso. Como a gente está estendendo mais ainda o prazo, mais uma vez, fica mais fácil também de vocês se comunicarem com eles, né? Então, nós vamos continuar com o Zoom, adotando essas medidas de segurança para evitar a entrada de hackers, né? Até porque são aulas de crianças, né? Não tem tanto problema assim. E vocês, para aqueles que não quiserem, pode fazer uso dos e-mails ou da agenda digital para que a gente se comunique, né? Em relação ainda às providências, a única preocupação que a gente está tendo, como esse prazo da suspensão das aulas parece que vai ser estendido até maio, e a gente em maio já finalizou o primeiro bimestre, está iniciando o segundo, né? Seria com as avaliações. Como nós vamos finalizar? Porque nós encaminhamos já trabalhos e as trilhas, hein? E as tarefas estão valendo pontos. Mas nós temos os simulados e as provas para os alunos maiores, né? Do fundamental e do médio. E os simulados, no caso, dos alunos do nono ao médio. Então, semana que vem, juntamente com a equipe, nós vamos tentar encontrar uma maneira de como faremos isso. Porque tem as avaliações online, a gente pode fazer isso, a plataforma do Positivo On, ela disponibiliza uma ferramenta específica para isso, para fazer as avaliações online. Mas nós vamos primeiro, porque tudo tem que ser testado antes de ser enviado para vocês, para verificar o grau de complexidade, para fazer um tutorial de como isso deve ser feito. Então, semana que vem, nós estaremos pensando como será finalizado esse bimestre em relação às avaliações. Vamos fazer as provas? Não vamos? Se não vamos, o que nós vamos usar no lugar para poder cobrir a nota? Então, tudo isso vai ser analisado com calma semana que vem e nós depois retornaremos para vocês. Se alguém tiver alguma sugestão, seja bem-vindo, pode enviar para a gente, né? E o último ponto que eu queria colocar é em relação à questão que a gente tem no financeiro muitas pessoas ligadas, solicitando desconto, porque afirmam que nós tivemos redução de custos. No Brasil inteiro, inclusive, estão sendo apresentados projetos de lei em câmaras, nas assembleias, alegando redução de custos. E nós não tivemos uma redução de custos tão significativa assim. A redução de custos que a gente teve nesse momento aqui foi com água e com material de limpeza, que não chega nem a 5% das nossas despesas, né? Porque energia, no caso específico da Colmeia, a Colmeia tem uma subestação, então a nossa energia é por demanda. Nós contratamos por demanda. Então, independente de usar ou não, a gente paga. Não tem isso, né? O valor está lá, é uma estimativa e a gente paga usando ou não. Então, essa despesa ela permaneceu igual. E o custo maior da escola é em relação à sua folha de pagamento. E a folha de pagamento, gente, está sendo feita integral. Nós só dispensamos até hoje 2 funcionárias, porque eram cuidadoras de alunos, foram pais que tiraram seus filhos, e a gente acabou dispensando as cuidadoras. Mas todos os outros funcionários está sendo feito banco de horas, porque nós sabemos que no retorno às aulas, nós vamos trabalhar muito para fazer as revisões, muito para repor os dias, muito para fazer ajustes, e isso vai contar como extra. Então, por isso que a gente está fazendo esse banco de horas, para poder evitar uma despesa maior. Porque assim como não se tem como repassar esse percentual, esse pequeno percentual, porque não chega nem a 5% de custo que nós estamos tendo agora, também nós não podemos passar para vocês um aumento de custo que nós vamos ter, com certeza, mais à frente. Então, a lei não permite isso para a gente. Então, nesse momento, o que a escola está fazendo para flexibilizar essa situação? Ela eliminou juros e multas, porque algumas pessoas estão com dificuldade na locomoção, em sair. E as pessoas que realmente estão com dificuldade, porque a gente tem sim um grupo de empresários, de comerciantes, que nós sabemos que estão sendo afetados, nós estamos pedindo para procurar pessoalmente a escola para poder a gente fazer renegociações. A escola não tem interesse em perder ninguém, a gente não quer que o pai tire o seu filho, a gente sabe que é uma situação emergencial e a escola ela é sim sensível a essa pessoa, a essas pessoas que estão vivenciando essa situação. Então, nos procurem no setor financeiro, porque nós estamos sim abertos a negociar com um por um para poder resolver essa situação. A escola não tem intenção de prejudicar ninguém também.
Então, nós vamos manter então as parcelas, porque vocês contratam uma anuidade que é dividido em parcelas. Então, esse custo ele foi calculado em 2019, ele foi calculado em setembro de 2019. Ninguém previa uma pandemia, nem vocês e nem a gente, né? Então, como eu falei, nesse momento está tendo essa pequena redução, que não chega a 5%, reforçando, mas que quando retornarem as aulas, o nosso custo vai aumentar muito, muito com material de limpeza, muito com álcool gel, muito com água, muito com horas extras, que isso pesa, que vai implicar, sim, aumento na folha. Porque o banco de horas eu acho que não vai ser suficiente para poder cobrir todas as horas que nós vamos necessitar para fazer as reposições e fazermos também os ajustes no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, porque a escola pretende sim manter a sua qualidade. Não é porque a gente está fazendo educação remota que a gente vai só ocupar o tempo para contar como hora-aula, né? Vocês que me conhecem sabem que não é a linha da escola, né? Eu sou muito rígida quanto a essa questão. A qualidade é uma prioridade nossa. E eu queria, assim, também colocar para vocês que existem alguns pedidos, tem pessoas que fazem pedidos muito diferentes entre si e que às vezes não dá para atender todos. Por exemplo, em relação à metodologia, tem pai que quer uma aula online, um aluno de 7h10 a meio-dia lá no computador. Tem outros que estão pedindo redução de tarefas, tem outros que querem que uma das atividades todas num dia, tem outros que querem a divisão. O que a escola está considerando? O geral, o contexto geral. Se algum pai tiver com alguma dificuldade específica, passe para a gente. Nós precisamos saber, pai, qual é a dificuldade que você está tendo, qual é a dificuldade do seu filho, o que é que você não está conseguindo, para poder a gente redirecionar, refazer o ajuste e mudar isso daí. A escola não tem interesse, reforço, em prejudicar ninguém. A gente quer, nessas condições que estão sendo ofertadas agora, fazer o que for melhor para todo mundo, mas não fazendo coisas, não dá para a gente fazer aplicar vários modelos para atender cada um de vocês. Então, a escola padronizou esses processos para poder atender a maioria, mas se alguém tem uma situação específica, a gente tem interesse sim em ajudar para que esse aluno ele saia bem. Hoje, inclusive, a nossa psicopedagoga já começou a entrar em contato com os alunos, com as famílias dos alunos inclusos, dos alunos com dificuldades, para poder eles também apresentarem quais são as suas dificuldades e a partir daí a gente também fazer um trabalho redirecionado para esses alunos também, que nessa situação nós sabemos que é mais complicado para eles, né? E para finalizar, gente, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos entrando hoje no tríduo da Páscoa, né? E que a gente não pode esquecer que é um momento onde uma pessoa, né, se deu por nós, ela deu a sua vida por nós. Então é um momento da gente agregar, é um momento da gente se unir. Então, até eu pedi para a Sandra Mara colocar nas nossas redes sociais, Juntos Somos Mais Fortes, e colocar a hashtag do Juntos Somos Mais Fortes, porque é isso que nós precisamos nesse momento. A gente só vai deixar que essa situação ela se agrave se nós permitirmos isso. Então, não vamos deixar que essa desunião, essa discórdia, ela impere nesse momento. Vamos juntos, né, juntar as nossas dificuldades, as nossas e as de vocês, para fazer o que for melhor. A escola está aqui para oferecer sim o que é melhor, e nesse melhor entra a qualidade sim, mas não esqueçamos que as condições desse momento impõem muitas restrições e que a gente não pode às vezes fazer o que se quer. Então, eu termino desejando a todos uma Páscoa com muitas bênçãos e muitas alegrias e saúde, minha gente, muita saúde para todos nós. Muito obrigada.